Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos à TVD, a nossa programação semanal, nosso encontro aqui todas as manhãs para falar de cybersecurity, segurança da informação e tecnologia da informação. Muito obrigada pela audiência de vocês, estamos chegando aí na nossa reta final desse ano, mas com certeza aprendemos bastante aí durante esse desafio que foi esse período da pandemia, né? E elegemos agora, no final do ano, os top 5, os temas que com certeza estarão na agenda 2021 de todos vocês, CISOs, CSOs e líderes relacionados à área de tecnologia e segurança. E com certeza, infelizmente, os ataques sejam de ransomware, sejam de DDoS, sejam outros tipos de ataques, vazamentos de dados, estão nessa lista dos top 5. E hoje a gente traz um tema eleito por vocês como sendo muito importante, que voltou à cena de forma bastante preocupante nessa reta final aí da nossa pandemia, né, desse período que nós estamos enfrentando. Ele não é um personagem novo no dia a dia de vocês, profissionais de segurança, com absoluta certeza. Os ataques de negação de serviço são velhos conhecidos. Mas os danos que eles vêm causando, infelizmente, estão sendo novos, estão sendo desafiadores, e com certeza esses danos, embora os ataques sejam conhecidos, eles continuam acontecendo de forma bastante comprometedora. Nós tivemos agora, recentemente, o caso do TSE, né, que teve um grande problema. Nós sabemos que esses ataques hoje são muito fáceis de serem orquestrados, não são caros, e eles podem comprometer, estão comprometendo, né, empresas, áreas de saúde, e podem paralisar os negócios. Então, nós estamos trazendo essa modalidade de ataque, mas nós vamos ter aqui, durante o nosso programa, uma abordagem diferenciada. Por ele ser um ataque bastante conhecido, tudo que é muito conhecido, né, com o tempo, ele vai criando alguns mitos, algumas afirmações, algumas crenças, né, e que ficam arraigadas. Então, hoje, a gente vai desmistificar um pouquinho essas crenças, vamos falar um pouquinho do que realmente, na opinião dos nossos convidados, é verdade, o que realmente é mito, o que realmente precisa ser observado por todos vocês. Então, acho que vai ser um programa bem interessante, e contamos, né, nesse programa com a parceria da Rádio, era uma empresa que vem nos apoiando com temas que nós estamos trazendo aí para os nossos parceiros, com temas bem interessantes, e também temos aqui a participação especial da Cisco, que está como parceira também da Hardware nesse programa. E agora eu quero convidar os nossos debatedores para que vocês os conheçam. A bio deles vai estar aí disponível para vocês, e eu quero chamá-los agora para eles darem também um bom dia aí para todos vocês que nos acompanham. André Futuro, Head de Cybersecurity na Tiviti. Bom dia, André. Seja bem-vindo. Bom dia, Graça, tudo bom? Muito prazer estar aqui de novo com você, sempre contente de ser convidado para esses bate-papos, que a gente acaba aprendendo mais do que passando de conhecimento só nosso, né? E espero contribuir um pouquinho aqui com o que a gente na Tiviti tem feito, tanto para atender a própria Tiviti, como as empresas que trabalham com a gente. Com certeza, o papel duplo aí super importante, né? Bem, um veterano aqui conosco, mais uma vez, sempre trazendo aí sua visão, sua contribuição, Longinos Timochenko Siso Kabum. Bem-vindo. Olá, Graça, olá, Leia, pessoal, amigos, os colegas que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre bem-vindo a troca de experiência, né, dessa forma que a gente soma, agrega valor, e é como o nosso amigo André disse, né, a gente é um eterno aprendiz. Então, isso só enriquece. Eu acho que junto que a gente fortalece esse combate à guerra cibernética. Ok? Muito bom, muito obrigada. Obrigada. Estreando aqui com a gente, Nelson Mendonça, diretor de Managed Services na Equinix. Nelson, muito obrigada. Um prazer que você esteja aqui estreando conosco. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado pelo convite, Graça. Bom dia a todos.
Quero também trazer aqui para vocês, como nosso convidado também, o Paulo Baldner, Head de Cybersecurity na OLX. Bom dia, Graça, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, ainda mais para tratar de um tema tão relevante como o ataque de DDoS. Obrigado. Exato. Ricardo Durães, CISO, setor financeiro, também aqui conosco, participando várias vezes. Muito obrigada mais uma vez, Ricardo, pela sua presença. Olá, Graça. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar desse painel aqui. Espero contribuir com o tema e também vou aprender demais aqui junto com meus colegas aqui. Eterno aprendiz, como o próprio Longinos comentou. Bom, vou quebrar a regra aqui e dizer o seguinte para eles e para vocês que nos assistem. Se eles vão aprender, imagine a nossa equipe aqui, né, Leia? Vou chamar agora o William Teles, de PO na Autoglass. Bom dia, né? Bom dia para toda a família Security Leaders, bom dia para a família de profissionais de segurança que vai trocar experiência junto com a gente aí nesse debate. E bom dia para aqueles que nos assistem, que vão aprender junto com a gente, né? De fato, a gente sempre tem um pouco mais a aprender. Não tem quem não tem nada para ensinar e não existe também quem não tem nada para aprender. Então, é sempre muito bom esse tipo de debate. Falou o mestre. Mais muito um, bom. Tô lascado. Mais uma, né? Isso é coisa do Pedro Nono, mas vamos lá. William Santos, CISO, Banco Original, bem-vindo mais uma vez aqui conosco, Williams. Obrigado, Graça, obrigado, Leia. Mais uma vez, obrigado pelo convite, poder participar aí com os colegas, né? Agradecer também aí a participação dos nossos ouvintes e espero poder contribuir aqui, né? Trazendo um pouco de conhecimento aqui e ter uma troca aí com os colegas, né? Igual foi colocado aqui pelos colegas, nós somos sempre eternos aprendizes, né? Sempre tem algo novo a aprender. Obrigado mais uma vez. Olha, antes de chamar nossos parceiros, já vou trazer a plateia aqui que está delirando, falando o seguinte: nós aqui vamos aprender, só feras. Estamos ansiosos aqui, a plateia já se manifestando aqui com a presença de vocês. E agora eu gostaria de convidar para também dar as boas-vindas, dividir comigo, né, esse timaço, boas-vindas para esse timaço, Fábio Bicudo, Systems Engineer da Hardware. Muito bom, Fábio, contar com você mais uma vez aqui conosco na TVD. Obrigada pela parceria. Graça. Obrigado, Graça. Bom dia, pessoal. Bom dia aos que estão assistindo. Bom dia aos nossos debatedores. Para a Hardware é sempre importante também estar nesse tipo de evento para entender as dores que vocês sofrem no mundo real e melhorar a qualidade nossa de serviço para poder atender as necessidades dos clientes, as necessidades de todas as verticais que a gente protege com os nossos serviços. Vai ser um debate bem interessante no dia de hoje. Obrigado. Com certeza. E agora, trazendo nosso convidado especial, participando aqui em parceria, quase a gente não estivemos nunca juntos, a falar que você está estreando na TVD, mas comigo, né, em parcerias aí no mercado, não é estreia, né, Gassan? Super bem-vindo, obrigada, Gassan, pela presença, Gassan Dreibe, diretor de Cybersecurity Operations da Cisco. Obrigada, Gassan. Obrigado a você, Graça, obrigada pelo convite. Na verdade, que honra ser convidado especial. Na verdade, especial é essa audiência, essas pessoas aqui, relembrando os grandes amigos. Para mim é um prazer e fico muito feliz. Na verdade, a gente, em Cybersecurity, sempre gosta de falar difícil, né? Next Generation, falar de um tema tão antigo, né? DDoS, é super importante, porque, na verdade, isso é o que importa, a verdade, né? Os fatos. Então, vamos a eles. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Com certeza. O importante é que todos, né, e até aproveitando a colocação do Gassan, nós estamos, na verdade, revisitando esse tema, né? Então, para fazer essa nova abordagem, a gente vai colocar uma enquete aí para vocês, enquanto a gente aqui, os debatedores, começam a nossa discussão. Prestem atenção aí, vocês que nos acompanham, a enquete está no ar. As empresas, em geral, subestimam ataques de DDoS? Essa é a pergunta, é a primeira enquete que está no ar aí, e a minha equipe vai estar acompanhando com vocês. Mandem perguntas, comentários, eu tenho meu time aí acompanhando, e também aqueles que já têm meu WhatsApp já sabem, muitas vezes quebram essa regra, ao invés de mandar, me mandam no WhatsApp,
no problem. Pode me mandar perguntas também pelo meu WhatsApp, os grupos, não tem problema, a gente vai aqui administrando tudo isso, tá bom? Importante é contar com a participação de vocês. Bem, pessoal, mitos ou verdades nesse mundo dos ataques de DDoS. Nós selecionamos aqui, para iniciar, para esquentar um pouquinho, algumas frases que nós vamos colocar aqui para que os nossos debatedores avaliem o quanto elas têm, né, de mito, o quanto elas têm de verdade, e isso com certeza vai trazendo aí para vocês outros cenários. O primeiro bloco de debate vai envolver a área que nós estamos chamando de varejo, serviços, então reunimos nessa área o Paulo Baldner, o William da Autoglass e o Longinos da Kabul. Então vamos lá, e vocês aí na nossa audiência também. Os ataques de DDoS não costumam afetar o setor de varejo. Nossa, de onde a Graça tirou essa ideia? Conversamos, ouvimos, fizemos brainstorm e chegamos a essa frase. Vou repetir, para vocês, inclusive, que estão na audiência. Os ataques de DDoS não costumam afetar o setor de varejo. Paulo Baldner, OLX, mito, verdade? O que você acha, Paulo? Mito. Mito total, Paulo? Os ataques de DDoS atingem, pelo menos, o setor de varejo no client-to-client, que é o nosso hoje setor, são relevantes, porém, nós temos um cenário novo, que é um cenário muito diferente de 15, 20 anos atrás, onde nós estamos em data centers cloud, e a utilização de serviços de proteção anti-DDoS, elas são mais efetivas, mais rápidas e adquiridas como serviço. Então, foi a única coisa que mudou do cenário, porque é o mesmo cenário de 20 anos atrás, com alguns poderes de amplificações bem maiores. Tá, a plateia aqui reagindo, dizendo o seguinte, os ataques de DDoS não costumam afetar o setor de varejo? Depende. Acho que setor de varejo é atacado em datas especiais, só para implementar, tá? Black Friday, Natal, Dia das Mães. Então, só para ter mais uma pimenta aí nessa discussão. Quer comentar, Paulo? Antes de eu passar para o William? Tá, sim, claro, sim. Claro. Existem ataques durante esses períodos, muito por, eu acredito que sejam ataques direcionados muito de hacktivismo, vamos dizer assim, mas hoje nós temos um outro problema, pelo menos nós encaramos outro problema, que são sistemas de anti-bot que encaram picos excessivos de tráfego como ataques de DDoS. Então, uma equipe mal treinada, uma equipe que desconhece o funcionamento dos dois sistemas, acaba identificando acaba identificando um aumento no tráfego fora da linha padrão, como um ataque de DDoS, na verdade, ele é um desvio devido a uma data festiva. A tal cortina de fumaça, né? Ó, os que não são, eu coloquei o Longinos, né, o Paulo que começou, o Longinos e o William para comentar, opa, lá, ó, levantou a mão o Fábio, é isso mesmo, tá, gente? Isso aqui é quente, a rodada de fogo já desde o início. Fábio, quer comentar? 2 pontos, quero sim. 2 pontos importantes levantados aí pelo Paulo. Primeira coisa, tráfego de robôs. Hoje, um ataque de negação de serviço, não necessariamente ele tem a mesma característica que tinha um ataque de negação de serviço volumétrico, que a gente via no passado, o DP, TCP, enfim. O tráfego de robôs acessando a sua aplicação também pode ter essa característica de gerar uma negação de serviço, uma indisponibilidade da aplicação do cliente final. E outro ponto importante também, mencionado pelo Paulo, é você saber diferenciar o que é tráfego legítimo do que é realmente um aumento de tráfego legítimo. Se você analisar simplesmente crescimento de tráfego como total e encarar isso como uma negação de serviço, você pode acabar tomando uma atitude de mitigação e mitigar tráfego legítimo, cortar aí o dinheiro que está trafegando na sua rede. Perfeito, olha, já 2 comentários aqui, o pessoal reagindo aqui super bem aqui. Já trago vocês aí da audiência. Segura só um pouquinho, William. Você pediu a palavra, William Teles. Vamos lá. Concordo com o Paulo e boto em maiúsculo, caixa alta, negrito, mito sem dúvida, mas mito sem dúvida por quê? Eu vou falar sobre a ótica da gestão de risco, né? Porque se falar de formato técnico, você tem aí
diversas maneiras de fludar a rede, né? Posso usar ataque de UTP, NTP, com bot, né? Como foi citado. Agora, se eu pensar que não vai atingir o varejo, eu tenho que pensar que a pandemia foi a maior turbina que podia existir para alavancar a transformação digital. Muita gente que tinha medo ou receios, ou falta de budget, ou, enfim, alguma coisa para alavancar a situação de transformação digital, foi altamente alterada a partir da pandemia. Então, muita gente hoje já oferece produtos e serviços em ambiente web, e muita gente hoje que já oferecia procurou formas de fazer isso de forma inovadora. Então, se eu tenho um ataque de negação de serviço que vai afetar essa minha oferta de serviço, eu tenho diminuição de produtividade, eu tenho um prejuízo com esse serviço fora do ar, eu perco oportunidade de negócio. Então, não tem como classificar de uma outra forma que não seja, de fato, um mito. Afeta o varejo, sim. Eu preciso estar preparado para esse tipo de ataque, sim. Gassan pediu a palavra, na sequência, André Futuro também. Gassan, está com você. Longinos também. Ah, tá bom. Antes de mim foi o Longinos. O Longino foi antes? Ainda bem que eu estou aqui com a Leia, atenta, e a minha equipe lá na audiência que está pipocando. Segura aí. Longinos, com você. Vamos seguir a ordem aqui, correta. Está pegando fogo, assim é bom. Obrigado. Essa questão me fez aqui pular na cadeira. Então, assim, vamos deixar bem claro isso, gente, por favor, porque se nossos chefes ouvem isso, eles vão contratar a gente só nos períodos da Black Friday, nesses períodos de pico, né? E isso é um mito. Eu reforço o que os colegas dizem aqui, porque a gente não pode esquecer que hoje o varejo mudou o comportamento dele, né? Hoje o comércio eletrônico, ele é vivo e é latente o ano inteiro. E essas questões de ataques, ele é periódico, porque muitas vezes também estão testando nosso processo, tá? Estão testando nossas fronteiras, o quanto nós estamos preparados. Quem monitora sabe, né? Quem investiga a questão de Deep Dark Web, a gente vê as comunidades se reunindo para propagar um novo ataque. Então, assim, não tem período. Nós temos que estar sempre atentos para combater e estar preparado para isso. Então, isso é um mito e não tem segmento. Acho que todos são vulneráveis a esse tipo de ataque. Perfeito, excelente, muito bom, bem pontuado, Longinos. Gassan? Perfeito, na verdade, um prazer participar do painel com Longinos de novo, né, Longinos? Tanto tempo aí se... Na verdade, esse é o ponto, defina varejo, né? Como que a gente define o segmento varejo hoje? O varejo faz tudo, né? É meio de pagamento, com a pandemia, como o William comentou, tudo se consolidou em um portal. Então, assim, é difícil analisar. Então, na linha do Longinos, é difícil a gente definir datas, porque, e falando do tema da DDoS, tradicionalmente ele passa pela concepção de, como o Paulo comentou, entender o tráfego anormal do tráfego normal. Então, deveria ser algo constante, né? O ponto final do meu comentário, assim, no fundo, às vezes a gente só nota que aconteceu algo quando a consequência chegou. Talvez esses ataques aconteçam em segmentos, servidores muito específicos, você não veja ele acontecendo. Os servidores de aplicação são tão fortes hoje que continuam respondendo, mas o ataque está presente, né? O tráfego anormal está presente. Então, acho que eu deixo 2 pontos aqui. Defina o que é varejo e definir como olhar esse tráfego normal do anormal, né? É importante colocar essas bases, né? Sim, essas questões são importantes, acho que algumas são bem importantes, né? Essa que o Gassan acabou de colocar, de definir o que é varejo, acho que a colocação também do Longinos, que na verdade hoje, né, não existem só os picos, o varejo, eu acho que é também só reforçando durante a pandemia a quantidade de pessoas que passou realmente a atuar, né, como são novos entrantes nesse mundo digital, né, e são novos consumidores também, então isso mudou com certeza aí a face do varejo, e essa questão realmente da cortina de fumaça, que é um aspecto muito interessante aí do falso, né, do mundo do DDoS. André Futuro, seu comentário também, e logo a gente traz o resultado bem em linha com o que você falou, Graça, e com o que o pessoal está falando, assim, eu vejo um ponto importante, né? Esse ano, especificamente, tem muito player novo
no varejo, né? A gente tem vários players tradicionais, como a gente tem aqui, por exemplo, o OLX, que já é online na sua natureza, mas você tem muito player que entrou esse ano. E esses players não estão acostumados ou maduros o suficiente. E aí você sofre... os hackers, eles têm muito mais opção de ataque agora, porque tem muito mais player ainda despreparado. Então, eles têm que correr atrás disso. Esses players têm que se atualizar, digamos. E esse é um dos motivos da gente ter visto um aumento grande. E outro comentário que eu ia fazer, o pessoal falando sobre entender o tráfego normal do anormal, né? Outra coisa que a gente tem visto também é o tipo de ataque, né? A gente tem visto ataques que são focados em só degradar. Eles não são focados em tirar do ar, digamos, ir até o fim, mas só para fazer aquela degradaçãozinha pequena, que vai aumentar um pouquinho o delay de resposta, obviamente, em datas críticas, como uma Black Friday, isso daí significa uma cifra alta para o varejo, né? Então, é muito mais difícil de detectar esse tipo de ataque. Então, esse é um cuidado também, é uma dificuldade que as empresas enfrentam e que tem que usar muita tecnologia, muito conhecimento também do lado de quem está operando a segurança daquele varejo ou daquela empresa como um todo, para se precaver desses problemas. Perfeito. Break para a enquete. Leia, já temos o resultado? Dá para trazer já, antes de passar para o segundo bloco? Pode passar para o segundo bloco, daqui a pouquinho a gente traz. Então tá. Bastante perguntas aqui. Eu vou segurar um pouquinho ainda as perguntas, porque eu queria avançar no bloco de finanças. Eu quero trazer o William Santos do Original e o Ricardo Durães para a seguinte... E os demais, hein? Vocês já perceberam que todos aqui, por favor, participem também. O setor financeiro está bem preparado para ataques de DDoS. Por isso, esses ataques no setor financeiro não são tão bem sucedidos. É a frase. Vou repetir, o pessoal da audiência está pedindo. O setor financeiro está bem preparado para ataques de DDoS, por isso eles não são tão bem sucedidos nesse setor. Quem pediu a palavra aí? William Santos respirou, tomou um golinho de água, se movimentou na cadeira que nem o Longinos. Bom, as instituições financeiras, né, elas sempre procuram estar à frente do mercado. Por quê? Geralmente, quando ele tem algum tipo de indisponibilidade ou algum tipo de ataque, é direto no bolso, né? Ou seja, gera fraude, perde cliente. É um mercado muito competitivo, né? Então, assim, eu tenho um cliente que está contente com o original, amanhã ou depois, por conta de uma indisponibilidade, ele vai para o concorrente de forma muito fácil, né? Então, é um mercado onde se investe mais em soluções tecnológicas, né? Ou seja, a gente tenta trabalhar com aparatos mais robustos por conta da concorrência, né? Então, esse tipo de investimento é comum, né, nas financeiras e fintechs que vem nascendo aí. Então, acredito que sim, né? A gente está um pouco mais preparado que o mercado, não diria muito mais preparado, né, igual foi colocado, mas estamos um pouco mais bem preparados, porque as coisas realmente precisam estar robustas, né? Toda a parte de monitoramento por conta de regulamentações do Banco Central que nos obriga a seguir e cobra com auditorias severas em cima de controles, né? Então, assim, é um ambiente mais controlado, né? Eu trabalhei um tempo fora do mercado financeiro, então, assim, tem algumas coisas que é um pouco mais difícil você justificar, né? Dependendo do seu nicho de atuação. Que em financeiro é muito mais simples, né? É no bolso. Se você não está preparado, você fica indisponível. Ficou indisponível, seu cliente vai para o concorrente. É simples assim, né? Igual a gente brincou no começo aqui, é binário, 0-1, né? Não tem muito para onde correr. Bem, pessoal, o William Santos fez aqui a sua colocação. Para ele é verdadeira essa frase. E dois aspectos eu destacaria antes de passar para o Ricardo, da fala do Williams. O mercado com uma regulamentação forte, então a indisponibilidade, né, o fato de você não ter essa disponibilidade, não o atender de forma correta, se ter uma regulamentação forte que, de certa forma, não te permite muito isso, e a questão da concorrência, né, então são fatores hoje determinantes para você buscar o nível de proteção maior diante de um ataque que vai te colocar indisponível.
só para ficar aí como pano de fundo para essa discussão, porque, na verdade, a gente está falando de ataques, a gente está falando de um ataque, né, que tem características, com certeza, técnicas, mas a gente está falando de uma questão que é a indisponibilidade hoje, né? Exato. E hoje ficar indisponível é bem complicado, no momento que a gente está vivendo. Exato, a questão de business, a sobrevivência. Então, assim, ataque de DDoS, ele é crítico? Sim. Tem que investir? Sim. Pesado, né? Tem que estar de olho. Igual o Gassan colocou, você tem que identificar qual que é o tráfego do seu cliente legítimo, então você tem que investir em tecnologia, você tem que colocar a solução para conseguir chegar no nível de detalhe, para você não ficar indisponível e conseguir atender aí o seu cliente dentro do contexto aí. Durães, sua vez de concordar, contestar, ou pular a pergunta também. É verdade, à vontade, né? Não vai pular nada, te conheço. Eu concordo com eles, assim, acho que o setor financeiro, assim, normalmente ele tem um pulso um pouco maior, muito por conta das regulações, né, que façam com que a gente obrigatoriamente esteja um passinho à frente. Tem algumas características também, por exemplo, quando você olha para o setor de varejo, normalmente, e outros setores, né, normalmente o impacto é dentro da empresa, né? No setor financeiro, e talvez em alguns outros também se aplicam, quando eu disponibilizo um banco, o cliente não está conseguindo acesso aos seus recursos para fazer uma transação, né? Então, acaba que tem uma sensibilidade muito grande, né? E isso é cobrado pelos reguladores e estimulam que, de fato, a gente esteja um pouco preparado. Estar um pouco preparado não quer dizer estar imune, né? Porque a gente vê que dia após dia a gente tem ataque cada vez mais sofisticado, né? Hoje em dia, antigamente o ataque de DDoS ele era basicamente aquele ataque por volume, né? Hoje em dia não é só por volume, né? Hoje em dia, muitas vezes o ataque ele acontece numa cadeia de um fornecedor, de um serviço que você utiliza, às vezes dentro de uma API específica ou de um bot que explora um componente específico, né? Não mais aquele volume de tráfego em cima de um serviço. Então, esses desafios que os colegas colocaram, como distinguir o que é volume do que é ataque, a forma com que está se atacando, você entender o que está acontecendo, é algo que acontece no dia a dia aqui, e de fato, imune a gente não estará nunca, né? A gente está um pouquinho mais preparado do que a média do mercado, mas a gente sempre está, no dia a dia, combatendo novos cenários, né? E a gente vê exemplos no mercado de instituições financeiras que sofreram com uma ou outra disponibilidade, e isso faz parte aí do aprendizado, né? Então, a gente... Para apimentar, trazer alguns comentários aqui, para ver se outros participantes também comentam. Aqui a nossa plateia traz alguns comentários. A equação, Tiago Cunha, a equação para finanças, ao meu ver, é investimentos mais regulações do Bacen mais organização da FEBRABAN. E com isso também tem um histórico que fez com que o mercado financeiro aprendesse e esteja mais avançado. E uma outra colocação aqui diz, sim, acontecem, muitos são bem-sucedidos, mas poucos são noticiados. Alguém poderia também comentar um pouquinho esse cenário? Gassan. O André pediu e depois o Gassan. Ótimo. Maravilha. Eu ia comentar sobre um ponto ligeiramente diferente desse comentário, mas uma coisa que a gente vê quando a gente pensa em ataque de DDoS para a instituição financeira, como eles são normalmente mais regulados, mais preparados para ataques, uma coisa que a gente sempre fica atento é o que mais tem por trás, que normalmente é um pouco mais pensado um ataque para uma instituição financeira. E ele é utilizado, até como que você falou antes, Graça, de cortina de fumaça, mas é uma cortina de fumaça, às vezes, para esconder algum outro ataque que tem em andamento, né? Outro tipo de invasão. Então, normalmente, quando a gente detecta algum ataque de DDoS para uma instituição, é um ponto de alerta para toda a infraestrutura, para todos os outros tipos de ataques possíveis e vulnerabilidades possíveis naquele ambiente. Tá? Bem pontuado. Esse eu acho que é um bom ponto de atenção para esse tipo de ataque. Sim, sim. Leia. André Gassan.
Gassan, Durães e Williams depois. Isso, fique atento aí à ordem, que eu estou aqui atenta, que a nossa plateia virtual está participando bastante também. Pode deixar. Bem rápido, até para pegar o contraponto, acho que o William e o Caio também já querem falar em seguida, acho que é bem legal. Minha opinião sobre o mercado financeiro, até colocando um pouco da parte, como a gente trabalha como fabricante também, hardware e Cisco nessa história, né? Eu acho que o setor financeiro, tradicionalmente mais antigo, né, no sentido de investimentos, ele também atraiu profissionais de cybersecurity melhor capacitados. Hoje a gente sabe que existe um gap de profissionais no mercado que consigam ler sozinhos esses tráfegos anormais, né? Então é difícil para os clientes, para todos nós, contratarmos, formarmos pessoas, né? E o setor financeiro tem esse leque gigante. Às vezes acontece, mas eles se respondem muito melhor do que talvez outros segmentos, né? Por ter esse volume de pessoas. E aí eu acho o meu contraponto no sentido de onde entra a automação disso tudo, onde entra as ferramentas novas de cybersecurity que a gente vem trabalhando para ajudar nesse gap de conhecimento humano, né? E eu acho que a regulação, sempre importante, como foi colocado pelo ouvinte, mas a regulação é um checkmark importante para a gente lembrar do tema, mas a gente precisa tratar isso de uma outra forma, né? Analisar o perfil, entender o cyberataque, a cortina de fumaça, é fundamental. E eu ponho aqui no final a questão da automação versus esse gap de recursos humanos. Perfeito, bem lembrado. Próximo comentário. Durães. Voltando aqui ao Durães. Vai ter que ter, né, uma réplica aqui, talvez uma tréplica depois, né, Durães? É verdade. Não, até em cima do comentário que o nosso colega do chat colocou, né, de ataques que são noticiados ou não, a gente tem que lembrar também que hoje a gente tem ambientes muito mais resilientes do que a gente tinha algum tempo atrás, né? A maior parte das instituições estão em nuvem, né? Estão preparadas, tem estruturas elásticas, né? Que aguentam um volume muito maior. Isso acaba escondendo alguns ataques bem-sucedidos, né? Que aí às vezes suas instâncias triplicam, quadruplicam, aumentam, aguentam o volume ali e um ataque bem-sucedido acaba não acontecendo. Isso não quer dizer que não tenha prejuízo para a instituição, né? Porque esses recursos eles são normalmente pagos, né? E você... Então, eu já vi alguns casos, alguns colegas passando por situações que as suas estruturas se multiplicaram por 5, 6, né? Aguentaram o tráfego ali, mas houve um custo para a empresa. Normalmente, esse tipo de ataque não é aquele que sai na mídia. O que sai na mídia são as empresas que não estão preparadas, né, para receber o ataque, como aconteceu há algumas semanas, em período de eleição, etc., que a gente teve a queda de alguns sistemas, e acaba sendo noticiado. Mas hoje, talvez até isso seja um fato do ataque da DDoS ter sumido um pouquinho dos noticiários, né, porque as empresas, como todas, começaram a ficar mais preparadas, né, e o que aparece é muito mais aquelas que estão chegando agora, né, no período de pandemia, muita coisa está indo para o canal digital, então tem empresa que está pisando nesse terreno agora, tem setor que está pisando nesse terreno agora, e acho que é onde começou a esquentar o tema, né, mas é um tema, na verdade, bastante bem vivo no nosso dia a dia, né. Perfeito. Williams, por favor. Claro, vamos lá. Concordo aí com os pontos que o Durães colocou, bem colocado, né? E pegando o gancho dos colegas, assim, o mercado ele precisa de, né, eu já falei isso em outros painéis, pessoas bem preparadas, processos bem estabelecidos e tecnologias muito bem implementadas, né? Muito bem implementadas em que quesito? Bem posicionada, bem configurada, com a manutenção em dia, com o acompanhamento da saúde daquele equipamento, para você poder entender o que está acontecendo dentro do ambiente da corporação, né? E o profissional é muito importante, né? Tem que ser capacitado o profissional, né? Às vezes a gente tem um profissional dentro de casa, é uma pessoa que está rodando muito bem, que faz e acontece, entrega, né? Realmente profissionais diferenciados, mas a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção desses profissionais, como a gente faz a manutenção dos equipamentos e como a gente faz a revisão dos processos, né? Uma coisa não anda sem a outra, né? Então, assim, para a gente conseguir dar uma boa resposta
a incidentes de segurança, saber se o ambiente está saudável ou não, a gente tem que capacitar as pessoas, né? Que é um problema que a gente está tendo no mercado, que a gente não cria novos profissionais, né? Então, é um gap que a gente tem, como o Gassan colocou, né? Que é um pouco do que a gente está tentando trabalhar aqui no Original, né? Começar a preparar novos profissionais para o mercado. Né? A gente cria no banco como se fosse uma incubadora, mas o mercado vem, de certa forma, e acaba puxando esses profissionais para o mercado, né? E esses profissionais, exatamente, esses profissionais bem qualificados, né, bem treinados, com as ferramentas devidas e com os processos bem estabelecidos, dificultem muito a vida de quem está lá fora tentando fazer alguma investida, digamos assim, dentro de algum tipo de instituição ou qualquer empresa que seja de qualquer segmento. Então, é muito importante investir nas pessoas, né? Nunca podemos esquecer, somos empresa de tecnologia, fintech, tudo mais, mas as pessoas são muito importantes para a gente fazer com que esse ciclo funcione. Bem pensado. Leia, o William está pedindo a palavra aqui, na ordem, tem alguém aguardando? O Longinos pediu, depois o William, tá? Tá bom, ótimo. Longinos. Graça, pessoal, é assim... A gente está aqui e a gente também tem a responsabilidade de representar os colegas que estão do outro lado, né? E que o trabalho é árduo e é diário. E trazendo mais para a realidade do que a gente passa no dia a dia, muitas vezes a gente, nas nossas equipes de segurança ou a companhia como um todo, se preocupa com os 99%, né, nos quesitos de segurança, e aquele 1% acho que não é importante ou não é tão vulnerável. E aí, nesses 1% que, às vezes, a gente cai num assunto milenar que a gente está discutindo aqui, que é DDoS, né? Um ataque, né? Gostei no milenar. Exatamente. Então, porque... E é verdade, vezes, né? A gente tá praticamente. Isso, né, de uma coisa muito básica, mas acontece, porque a gente não olha com, talvez, a criticidade e a importância que a gente deve olhar. Então, assim, por que isso acontece? Né? A gente tem que discutir por que ainda acontece esse tipo de ataque. Né? Eu acho que esse é o ponto para a gente conseguir realmente elevar a maturidade dos nossos ambientes e até a questão não só maturidade técnica, mas a maturidade estratégica, porque segurança é estratégia, né? E aí a gente fala de capacidade, a gente fala de equipes treinadas, a gente fala de infraestrutura atualizada, a gente fala de ambiente, de capacitação, né, e proteção, monitoramento, mas o ponto importante é na prevenção, né? Uma das melhores armas é a prevenção, é verificar as atualizações dos ambientes de segurança, sistemas operacionais e softwares, né? Muitos vírus aproveitam vulnerabilidades que a gente sabe para atuar, contaminações no ambiente, também filtrar os pacotes certos, né, filtrar os pacotes, tipo os pacotes de redes, e desativar aqueles serviços que não são necessários para o ambiente. Quantos serviços, quando a gente faz um scan no ambiente, a gente vê serviços ativos e que ninguém sabe explicar por que está ativo. E quer dizer, são portas abertas, são coisas básicas, a gente deveria estar se protegendo, e é uma brecha que a gente está abrindo para o ambiente. Então, a gente ainda continua pecando no básico, por isso que a gente está discutindo ataque de DDoS. Então, a gente tem que trazer isso para a realidade, é o que eu tento fazer no dia a dia, tá, gente? Isso aqui é a lição de casa nossa aqui, e a gente peca. Semana passada mesmo, levamos um puxão de orelha aqui por coisas básicas que a gente acreditou. A gente definiu governança, definiu política, regras, e acreditando que está acontecendo, quando a gente dá as costas, a gente volta lá, não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Cultura. Nós temos que estar de acordo que o varejo, a cultura é mais baixa. Né? Então, assim, hoje o varejo entrou para um mercado que ele está integrado ao mundo tecnológico, está integrado à IoT, ele está integrado à inovação, ele busca muita inovação, até porque o mercado exige mais velocidade, exige mais capilaridade, mas a gente não pode esquecer que a segurança tem que caminhar junto. E a maturidade da segurança tem que levar para o varejo. No nível no mercado financeiro, o mercado financeiro, por que ele responde mais rápido? Porque não é somente pelas regulamentações. As regulamentações patrocinam, né? Ajuda eles a defenderem o nível de segurança que eles precisam. Mas o mercado de varejo não pode ser diferente disso, gente. Não pode ser diferente, porque a gente também trata questões financeiras hoje. Hoje a gente é quase que a necessidade de uma segurança de um banco.
Né? A nossa maior dor hoje no mercado financeiro, no e-commerce, é fraude. Fraude é muito importante, Longinos, o que você está colocando, e também acho que eu anotei aqui uma questão que você já trouxe, que faz parte do segundo bloco, mas como, na verdade, a gente já está estendendo o primeiro, né, porque os assuntos são muito correlatos, eu já começaria a trazer por que isso ainda acontece. Eu anotei essa sua frase, porque eu acho que gostaria até de solicitar a todos. O debate está muito bom, não quero, né, baixar esse nível, ao contrário, está todo mundo pedindo a palavra para continuar assim, mas vamos tentar contribuir um pouco mais, além de comentar o cenário do que está acontecendo, o porquê também continua acontecendo, a gente não esquecer disso. Colocar uma pimenta aqui, Graça. Mas bom? É importante, Longinos, foi excelente, sabe, porque eu acho que a gente tem que sim, né, tá no Mitos e Verdades, a gente está fazendo o debate esquentar, mas não esquecer nos nossos comentários da gente ir pontuando, sim, por quê, e acho que a sua reflexão, e como a gente estava falando do segmento de varejo, na sequência do de finanças, a sua reflexão e comparação, eu achei que foi super bem pontuada aqui também. Leia, eu sei que tem uma lista de pedidos de palavra, mas o pessoal está querendo saber aqui, na audiência, se já tem resposta para a nossa enquete. Tem sim. Desde o início aí, vamos colocar, senão... Sim, a segunda enquete, inclusive, já está rolando, tá? A primeira a gente perguntou, as empresas subestimam os ataques DDoS? 86% falou que sim. Que as empresas subestimam. Então, tipo prestem atenção, o nosso público não é um público qualquer, estão aqui conosco CISOs, CSOs e um time de segurança e tecnologia da informação. 80%, acho que de todas as pesquisas que a gente está fazendo aqui, desde que a gente começou, de todos os tipos de ataque, ransom, vazamento de dados, esse foi o que atingiu o índice mais alto de subestimar, da maioria das empresas subestimar. Eu acho que esse é um dado importante para ficar. E antes de passar para a sequência dos comentários, Leia, eu quero trazer a segunda enquete que está no ar. Olhem só. O provedor de nuvem pública e a operadora podem proteger as empresas de ataques de DDoS? Pergunta que está no ar, tá? Tá aí. Vocês daqui a pouco aí, a gente traz. Daqui a pouco a gente traz a resposta do público. Vamos continuar. A gente tem um terceiro bloco, que é o bloco das empresas de data center. Mas antes disso, tem pedidos de palavra. Vamos Tem continuar. Tem uma listinha Ótimo. Rapidinho. Vamos William seguir. Teles, por favor. Vamos lá. Eu queria fazer um blend, um varietal, depende se você gosta de destilado ou fermentado, enfim. Opa, já foi para o happy hour, mas está cedo ainda. Tá bom, mas tudo bem. Entre o que o Xará, o Williams falou e meu parceiro Londinos falou. É um problema milenar? É um problema milenar, mas gosto muito de uma frase que diz que você não vai conseguir resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Uma coisa é a gente fazer gestão de tecnologia. E se eu quero pensar em maturidade, e aí eu não sou digno nem de cumprimentar meu amigo e parceiro Longinos, eu tenho que falar com ele olhando nos olhos, para baixo, não tenho condição de olhar nos olhos deles, mas eu vou entrar numa seara que é governança. A gente precisa tratar a governança. Não existe gestão de tecnologia que vai resolver problemas antigos. É preciso pensar em governo. Em governo eu tenho que ter processos, eu tenho que ter papéis de responsabilidade definidos para poder fazer esse exercício de mudança de cultura. Então, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, vamos continuar vendo problemas acontecendo, chovendo no molhado, tentando correr em cima do quiabo e expressões afins que representam o dia a dia. Se a gente não fizer o exercício da governança na segurança da informação, ou seja, entender que processo a gente tem, que tecnologias a gente tem, quem faz o quê, com quais períodos para poder montar o PDCA e tratar isso com regularidade, a gente vai sempre discutir os mesmos problemas sem nunca dar um passo à frente na maturidade. Aí não tem CMM que vai resolver o nosso problema. Muito bom. Já estamos entrando, comentários e por que isso ainda acontece, né? Vamos lá. Durães, por favor. Durante você voltou para a tréplica, pelo que eu anotei aqui, hein? Vamos lá. Não, primeiro elogiar tanto o comentário do Longinos quanto do Williams. Acho que, de fato, eles tocaram em pontos muito importantes, né? Acho que cibersegurança... Para mim está falhando um pouquinho o som do Durães, para vocês também. Eu acho que talvez o teu
Opa, Não? me confirmem, estão me ouvindo bem? Agora sim. Uhum. Ah, legal. Porque, na verdade, na parte de segurança da informação é uma luta bastante injusta, né? O Longinos, ele comentou sobre os 99%, porque o atacante do lado de lá, ele pode tentar 1000 vezes, né? Ele só precisa acertar uma, né? Aqui a gente pode acertar 1000 vezes, mas a gente só precisa de um erro, né, para acontecer um problema, né? E, de fato, essa questão de... quando a gente fala em subestimar o DDoS, na verdade, ainda existe uma cultura... Eu colocaria talvez brasileira, mas na verdade acho que talvez até mundial, de alguma forma, subestimar o simples, né, como um todo, né? Serviços que estão ali abertos, falam, pô, mas para que eu vou desativar, etc., a cultura de fazer o menor esforço, né? Então, enquanto a parte de segurança ela não for estratégia de negócio, e ela deixar de ser só acessória, né? Acessória no sentido de vamos atender uma regulação, vamos cumprir um checklist, não, cara, ela tem que fazer parte da estratégia da empresa. Como é que eu protejo o meu produto, a minha marca, o meu mercado, né? E aí entra a parte de gestão de risco, né? Como é que eu faço a gestão de risco, controlo o apetite, como é que essas questões são tratadas dentro do board, como é que a segurança se posiciona dentro da empresa, é um ponto muito importante, né? Que eu acho que, na verdade, o posicionamento de segurança puxa todas as outras questões, né? O quanto que eu vou ter equipes mais bem preparadas, o quanto que eu vou tratar os temas numa camada de relevância maior, menos acessória e mais estratégia, né? Então, de fato, assim, acho que subestimar, acho que talvez até mesmo a área de segurança em alguns requisitos são subestimadas dentro das empresas, né? Não só o ataque da DDoS, como fazer a segurança do seu produto, da sua empresa. Muitas vezes ela é subestimada através de configurações simples, através de negligências que aparentemente são simples, mas que trazem problemas que podem ser catastróficos até, né? Você está tocando num ponto importante, Durante, para você ter uma ideia, acho que foi essa semana, se não me engano, foi essa semana ou na semana passada, aqui na nossa programação, surgiu exatamente essa discussão. Eu até brinquei e falei, gente, eu vou fazer um painel só para discutir essa questão do que é simples na segurança, do que é o básico, né? Tentar definir esse básico e por que esse básico não é feito, porque muitos já até discutem, né, que realmente o básico que antes da pandemia era que agora o básico já é outro, mas é o que você falou mesmo, é a dificuldade mesmo de olhar para isso que é básico, e talvez o DDoS esteja dentro desse contexto, e isso explique talvez esse alto índice, né, de resposta que a gente teve dessa enquete. Leia, mais comentários antes da gente passar para o terceiro? Sim, por favor. William Santos. Bom, vamos lá. Mestre Lon, muito bem colocado aí seu posicionamento. Né? Você colocou fogo no parquinho, hein, Longinos? Eu estou pedindo aí. Ele é o mestre usando dos mestres. Usando a expressão aí. dos meus colegas aí, de outras mídias, fogo no parquinho. Mas o Lon, ele é o mestre aí, né, da área colocado pelo William. Tem outro que está colocando fogo no parquinho da audiência, o Pedro Nuno, já tem um monte de pergunta dele aqui também. Abraço, Pedrão. Então, assim, que o Lon colocou, eu concordo em número, gênero e grau, né? Só tem um ponto que fala, tem que fazer o simples. Gente, não existe o simples, a gente tem que fazer direito, né? Tem que configurar as coisas adequadamente, tem que revisar as coisas adequadamente, pegando o ponto do Teles, que ele colocou muito bem, processos, a gente tem que parar de ficar enxugando gelo, né? A gente tem que pegar o conhecimento do técnico, de implementar e garantir que aquele negócio realmente está implementado, porque, assim, vulnerabilidade não fica velha, a não ser que o sistema é substituído. Mas como a gente sabe que existe o legado, então ela continua. Então é algo que a gente tem que sempre estar avaliando se aquilo realmente está implementado da melhor forma. Né? E como a gente faz isso? Processos bem estabelecidos, monitoramento bem estabelecido, métricas estratégicas para o board, levar essas informações para os executivos, de onde precisa investimento, de onde precisa de ferramentas, né? Se a gente parar para fazer uma análise fria, assim, a área de segurança ela não mudou, ela só foi para a nuvem, né? Mas os riscos são os mesmos, né? Se a gente realmente fizer segurança como segurança deve ser tratada e deve ser feita, e muito bem feita, a gente não vai ter problema.
O problema é negligenciar, né? Isso daqui é legado, depois eu vejo. Igual o pessoal colocou aí, DDoS, mas eu já mitiguei. Será que mitigou mesmo? Né? Será que não está passando algo batido, igual o Durães colocou, e não está tirando algum custo que, de repente, você não está sabendo? Então, assim, são riscos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E existe um ponto de atenção que eu acho que é bem característico desse debate, que, às vezes, o que parece básico nem sempre é simples, né? E nem sempre, porque às vezes o básico, a gente pensa assim, mas é o básico, então deixa que é o básico, depois a gente cuida do básico, porque às vezes pode parecer que o básico é simples, que o básico pode ser protelado, porque é básico. Então, realmente, eu acho que a gente tem que colocar essa discussão nesse contexto, porque talvez seja realmente esse o caso, né? E eu acho importante. Estamos aqui passando uma recomendação muito interessante nesse contexto dos ataques de DDoS. Leia, quantos temos ainda pedido de palavra? Tem mais 2, o Paulo e, na sequência, o Gassan. Paulo e Gassan, ótimo. Vamos lá. Então, pessoal, eu acho assim, a gente concorda com o posicionamento aqui do Williams, mas os ataques, no meu cenário, eles, ao longo de 10 anos, eles mudaram. Existiam ataques de DDoS que eu já presenciei, onde se exauriam os recursos das camadas mais baixas, por exemplo, rede. E hoje eu vejo que os ataques, pelo menos os ataques que a gente analisa, eles vão muito na camada de aplicação. Eles tentam exaurir os recursos das aplicações, e não mais os recursos da rede. Tá? E essa mudança de comportamento também gera uma mudança dentro do time de segurança, porque o time de segurança ele olhava muito para a infraestrutura, e hoje eu vejo que o time de segurança ele tem que olhar muito para a aplicação, porque são nessas camadas em que a maioria dos ataques que nós analisamos são realizados. Então, eles tentam exaurir recursos de aplicação. E isso muda todo o mindset de um time de segurança. Tá? Enquanto um time de segurança de 6 anos atrás, 10 anos atrás, ia lá e olhava os recursos de rede, de firewall, enfim, quantidade de conexões, hoje a gente olha muito mais a escalabilidade dos produtos, a gente olha muito mais a disponibilidade das aplicações e a exaustão dos recursos dessas aplicações, principalmente quando você tem não só um ataque de DDoS, mas também você tem uma data festiva. Então, exato. O mindset do time de segurança ele mudou, porque a forma com que você tratava um problema, ela mudou. Tá? Esse é o cenário que hoje a gente se depara. É um cenário que eu vejo que muitas empresas não se adaptaram. Enfim, na comunidade você vê muitas pessoas falam assim, eu já tenho hardware tal, eu utilizo tal técnica para mitigação e isso não está funcionando, e elas ainda não se conscientizaram que esse cenário mudou. E é um trabalho constante de aprendizado, enfim, de treinamento dos times. Isso ficou muito claro para mim quando as aplicações começaram a ir para a cloud, porque os ataques mais básicos, os ataques nas camadas mais baixas, eles simplesmente desapareceram. A colocação do Paulo, agora temos a palavra com o Gassan, né, Gassan? É muito interessante isso, porque tem perguntas aqui vindo nesse sentido, né? O pessoal da plateia está pedindo muito para a gente começar a comentar por quê, né? Sendo milenar, como o Longinos colocou, né? Sendo, como já foi reforçado aqui por vários, né? Tendo que realmente se fazer o básico, mas por que ainda continua acontecendo? E eu acho que a colocação do Paulo, né, Gassan, é muito interessante. Né? Quer dizer, na verdade tem uma mudança aí, né? Embora seja milenar, tem um cenário de mudança que é esse nível das aplicações aí, né? Eu vou dar minha opinião e aproveitar o excelente comentário do Paulo e o seu comentário, graças à sua audiência. Acho que é exatamente isso que a gente comentou no início, né? Entender o tráfego muda. Então, como eu concordo plenamente com o Paulo, as aplicações se tornam importantes, o ataque muda, mas também o antigo também ocorre, o de redes, ocorre tudo, né? E aí a palavra que eu ia trazer à tona aqui desde o começo, a minha carreira começou uns 23 anos atrás, a gente fala segurança, investir em cibersegurança é investir em eficiência. Essa palavra se perdeu ao longo dos anos, porque esse trabalho que o Paulo está falando, de olhar as aplicações, entender a qualidade dela, se você se antecipa até o próprio ataque, você está sabendo o que está acontecendo com a sua aplicação e você se prepara para ela, como fazem as operadoras de data center ou de cloud, né?
Mas eu queria consolidar essa questão em outro ponto também difícil de discutir, né? Eu sou um fã do framework NIST, que é o que fala de pessoas, processos, tecnologia. Eu coloquei a questão do gap de os seres humanos capacitados, mas, de novo, também faz parte dessa equação que o Paulo comentou, que o William Santos comentou, a tecnologia correta, né? Também acho que as coisas voltam a acontecer porque a gente tampa o sol com a peneira, claramente. Vou atacar aqui até produtos meus, né? Então, assim, o Firewall não vai ser a ferramenta ideal para mitigar um DDoS, um IPS vai ser a ferramenta ideal. Estou falando tecnicamente, mas isso é um checkmark de compliance. É uma utopia imaginar que a operadora vai te entregar um clean pipes. Ela entrega até um tráfego, de certa forma, limpo, mas um tráfego até parecido com o normal vai passar. Então, todos são responsáveis por olhar esse tráfego, mas com a ferramenta correta. Eu acho que ao longo dos anos também, Graça, respondendo à audiência, foi, como você fez a enquete, menosprezado o tópico, sabe, o tópico DDoS. Como o Paulo comentou, ele evoluiu também, ele acontece, como o William disse, nos bancos de rede todo o tempo, todo dia, e agora ele evoluiu. A pergunta é, por que a gente não viu? Estamos em 2020, né? Esse é também esse meio do caminho. Então, acho que talvez a ferramenta ideal precise ser melhor trabalhada. Aí, para a gente fechar aqui, eu como provedor, às vezes, a hardware, né, e Cisco, às vezes a gente nota uma falta de integração tecnológica, né? A gente vê a aquisição pontual para responder problemas de cybersecurity e uma dificuldade de integração de ferramentas mais integradas e até como serviço, né? Como a gente falou bastante aqui, de treinar pessoas, tá? O produto precisa fazer parte disso, o produto correto. E aí eu tentei somar tudo aqui na resposta, pessoal, desculpa ser longo. Não, imagina. Eu acho super importante essa colocação, Gassan, até porque já responde aqui algumas perguntas que a gente tem que ir atendendo também a plateia, né, que está trazendo aqui uma série de outras colocações. Depois, pessoal da plateia, eu vou sim dedicar um tempo ainda, estou controlando aqui o tempo, eu sou a senhora do tempo, estou controlando aqui para ainda trazer perguntas de vocês, eu só vou aglutiná-las aqui, porque não vai dar para trazer de todos, mas com certeza. Eu quero passar para o nosso bloco, ainda temos uma afirmação importante aqui de mitos e verdades para a turma que está representando aqui um segmento muito importante, muito preocupado com ataques DDoS, que é o segmento de data centers, que estão representados aqui pelo André Futuro e pelo Nelson Mendonça. Então, a frase que eu tenho para esse grupo para essa dupla, melhor dizendo, ataques DDoS desafiam data centers nos quesitos volumetria e granularidade. André Futuro, o que você acha? Olha, não é surpresa para ninguém saber que data centers como nós, né, já de clientes importantes que a gente tem aqui dentro, é alvo de ataques constantes, né? E que dá dor de cabeça, sim, Graça. Assim, pelo menos assim, eu tenho uma alegria... Esses dois pontos seriam os que mais dão dor de cabeça? Volumetria e granularidade? Sem dúvida, são dois importantes nessa dor de cabeça, tá? Eu acho que como a gente hospeda serviços de diferentes players de mercado, a gente está falando financeiro, de varejo, de parte de saúde, de educação, que tem sido outro alvo constante esse ano especificamente, porque a educação migrou também para online, né? Então, a gente recebe diferentes tipos de ataques e com isso, as metodologias de defesa que a gente tem que aplicar são diferentes metodologias, tá? Assim, mas a alegria que eu tenho de dizer, assim, que esse ano, a gente investiu tanto nisso nos últimos anos, Graça, que até o nosso CFO, né, todo ano, ele questiona a gente, mas, gente... realmente, vamos colocar tanto dinheiro de novo nesse tipo de solução, né, DDoS, como o pessoal falou, né, isso aí é arcaico, né, e aí a gente fala sim, e vamos ter que colocar um pouco mais ainda, para dizer a verdade. E esse ano foi um ano que a gente não sofreu com esse tipo de ataque, não tivemos uma surpresa, graças a Deus, sabe?
mas eu acho que é muito relacionado com o que o pessoal estava comentando de governança e cultura. Eu acho que empresas como a nossa, de data center, de tecnologia, a questão de governança é importantíssima, né? A nossa área de governança, e especialmente uma área de governança de segurança, exclusiva de segurança, ela é muito grande, muito forte na empresa. E isso gera uma cultura, né? As campanhas internas para seguir os procedimentos, para fazer estratégias específicas de melhora contínua, por exemplo, né? Continuous improvement, de investimentos, são fundamentais para esse nosso setor, né? O que a gente tem de dificuldade, graças às vezes, não é muito mais, às vezes, com os nossos próprios clientes, que a gente, às vezes, tem que convencer eles que eles precisam continuar esse tipo de investimento, né? A gente tem uma responsabilidade do nosso lado, mas as aplicações ainda são dos nossos clientes, né? E tem uma corresponsabilidade também, exatamente, né? Tem uma responsabilidade do cliente. Entender esses limites também não é uma coisa muito simples, né? É uma cultura também que precisa ser mais. Muitas vezes eles acreditam que não, coloquei no data center, no nível da activity, está tudo resolvido, né? Não existe problema, eu nunca vou ser atacado, eu nunca vou ser invadido. Mas tem várias coisas que são independentes do data center. A maior parte das coisas até são independentes do data center. Eles precisam colaborar, e precisam entender, precisam ter essa cultura. Então, esse trabalho é um trabalho que eu, pessoalmente, acabo tendo muito de gerar cultura também externamente activity para os nossos clientes, para as empresas que trabalham com a gente, para tentar mitigar esse tipo de problema. Tá? E esse ano, com a pandemia, com o nível de ataques que a gente tem visto no mercado, isso tem melhorado bastante, tem facilitado esse nosso discurso, sabe? E é um dos reflexos a gente ter tido pouco ataque desse tipo esse ano, afetando a nossa operação. Tá. Nelson, André Futuro concordou, né, com a frase, que realmente é verdade, mas colocou que uma das formas de mitigar isso é a adoção realmente de uma governança, inclusive uma governança de segurança específica, né? André falou até de um time, né, voltado para a governança de segurança. Para você, vou repetir a frase também para o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Ataques DDoS desafiam data center nos quesitos volumetria e granularidade. Não esqueçam da enquete que está aí, que eu acho que também é importante, se os provedores de nuvem pública e operadoras podem proteger as empresas de ataques DDoS. Vamos lá, Nelson, estamos nesse tópico agora. O que você acha dessa frase? Eu concordo. Embora a capacidade dos data centers e dos dispositivos de rede esteja aumentando, as possibilidades hoje de ataque de negação de serviço estão crescendo numa velocidade muito maior. Antigamente a gente precisava se preocupar com computadores possivelmente vulneráveis que seriam usados em uma botnet para criar um ataque de negação de serviço, milhares deles. Só que hoje em dia, conta quantos dispositivos conectados à internet você tem na tua casa, por exemplo, que você não tinha 10, 15 anos atrás. Então, hoje em dia, um access point, uma smart TV, um relógio, um interruptor inteligente de qualquer dispositivo que hoje passa a fazer parte do IoT, que a gente chama da internet das coisas, pode ser potencialmente usado por um ataque. Sim. Isso amplifica a capacidade de ataque. Geralmente, as empresas e as pessoas não têm muita preocupação com a segurança desses dispositivos, o que torna o que expande a capacidade das botnets. Daqui a pouco você vai ter dispositivos obsoletos, com firmwares antigos, com vulnerabilidades publicadas na internet, que podem ser usados como parte de uma nova botnet, muito menos sob controle do que um laptop, do que um desktop caseiro, enfim. Então, de fato, o volume preocupa, sim, não só data centers, mas empresas de telecomunicações e varejo também, com certeza. E a granularidade também. Hoje em dia, está muito mais simples. Você pode contratar uma botnet com cartão de crédito. Você tem sites que tem isso como serviço. Obviamente não é legal, não é uma prática legal, mas existe, não é tão difícil de encontrar assim. Exato. Então, são muito mais possibilidades. Acessível, né? Inclusive em termos de custo também, né? Não é nada também do outro mundo, né?
Exato, e você não precisa nem ter conhecimento técnico para disparar um ataque hoje em dia. Tem tantos meios mais simples disso. Daqui a pouco alguém vai acabar criando um aplicativo de celular para disparar uma botnet, mas de fato os ataques estão ficando mais sofisticados e, por outro lado, mais simples de se criar. Então, com certeza, preocupa sim. Perfeito. Fábio, eu queria trazer você nesse momento aqui, Eu estava já para pedir a palavra, realmente. Eu imaginei, porque eu acho que é importante agora se falar um pouquinho sobre esse cenário, né, porque eu acho que essa questão aí realmente ganha aí, em termos de volume e granularidade, aí, uma dimensão muito maior, né. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa automação, né, desse tipo de ataque. Exato, foram alguns pontos que eu estava anotando aqui enquanto eu estava ouvindo as outras pessoas falando. Primeiro, em relação à volumetria, como o Nelson colocou, realmente, como a gente está vivendo uma era de IoT, hoje o volume de ataques é muito maior do que o volume que a gente tinha no passado. Em relação a 2019, por exemplo, a gente teve um crescimento de 90% em relação ao volume, de um ano para outro, já é bastante coisa. A outra questão dos IoTs também é que antes eu disparava um ataque, eu tinha que contar com a sorte da máquina infectada estar ligada à internet. Hoje, como está tudo ligado, obviamente o volume de ataque é muito maior e a certeza de que eu tenho que esse volume vai ser gerado contra o alvo do meu ataque também é muito maior. Em relação à contratação do ataque, que você estava comentando, Graça, hoje eu posso contratar um ataque por $20. E falar de disparar um ataque, por exemplo, a partir de um celular, disparar o ataque é simplesmente eu entrar no site que eu estou contratando esse ataque e dar um OK. Realmente é clicar num botão para disparar o ataque contra a minha vítima. Em relação aos data centers, existe obviamente uma grande dificuldade aí em você conseguir separar o tráfego bom do ruim, porque você hospeda clientes de várias verticais, e todos esses clientes têm padrões de tráfego diferentes entre eles. Então, aplicar uma solução genérica para um tráfego desse tipo, muitas vezes vai atingir um resultado bom para um cliente específico, mas para outra vertical ele não vai ser tão eficiente. Por isso, a ideia de você ter uma tecnologia que consiga entender esses padrões de tráfego por cliente, separar isso de maneira bastante granular, e tomar essas ações de mitigação também distintas para cada tipo de ataque que eu estou sofrendo ou para cada vertical que eu estou protegendo. Outro ponto importante que a gente aprende, né, desde quando a gente começa a trabalhar com segurança de redes, é a questão de segurança em profundidade, né? Então, quando você vai mitigar ataques, você tem que aplicar diversas tecnologias para poder proteger a sua rede como um todo. Como um exemplo, um Web Application Firewall que vai proteger contra ataques de camada 7, um mitigador de DDoS que vai proteger contra ataques de camada 3 até a camada 7, dependendo da natureza do ataque. Mas mais importante que isso é que essas tecnologias consigam, primeiro, trabalhar de uma forma o mais automática possível para tirar essa carga de operação da minha equipe física e para que eles possam utilizar os recursos disponíveis de tempo em outros pontos de segurança da rede do cliente, e que essas tecnologias se conversem, que elas trabalhem de maneira integrada. É muito mais interessante eu ter, por exemplo, uma tecnologia de WAF que consiga ser integrada à tecnologia de DDoS, para que eu possa migrar essas camadas de mitigação para uma camada mais externa e tirar essa carga de processamento dos dispositivos que são mais caros, que são mais inteligentes para fazer outra atividade, do que eu ter essas camadas, né, da minha proteção sem se falar. Eu posso detectar um ataque numa camada mais baixa e não conseguir migrar essa mitigação para uma camada mais externa sem ter uma ação manual, sem ter uma intervenção manual. E isso demanda mais custo, inclusive, né, custo humano aí para a equipe de mitigação. E um recurso que, como a gente já viu aqui, né, no nosso debate, está cada vez, né, mais escasso. É um recurso bastante caro, exato. Exatamente. Muito boa a colocação do Fábio. Eu tenho pergunta aqui já na plateia. Nós estamos caminhando, como senhora do tempo aqui, não posso perder esse ritmo, né? Então, vou começar a fazer aqui, né, já passamos pelos 3 tópicos, né, mas temos ainda perguntas, então vou começar, à medida que vocês forem pedindo a palavra, trazendo também perguntas. Eu tenho aqui o pedido de palavra sua, André,
mas eu vou trazer um comentário que eu acho importante. Deixa eu buscá-lo aqui rapidinho. Só um minuto aqui, porque não está fácil aqui não, gente. Parece que é simples, mas... encontrei. O Alexandre Furquim de Camargo coloca a seguinte questão, que eu acho que tem justamente a ver com o que o Bicudo acabou de comentar, e talvez com o seu comentário também, André. Eu acredito que hoje os ataques da DDoS, como o próprio nome já diz, eles são distribuídos, né? Então, a questão da volumetria é muito importante, se espalham, são granularidade, mas graças à inteligência artificial, eles estão cada vez mais independentes de pessoas, e isso é o que mais preocupa. O que você acha dessa colocação, André? Olha, Graça, eu acho que ele tem toda a razão, né? A gente escuta muito falar dos fornecedores de tecnologia, né? Do investimento em inteligência artificial para combater os riscos, né? Então, detectando ataques por comportamento e não por assinatura, né? Você escuta muito falar nisso para diferentes tecnologias, diferentes tipos de ataques, né? Mas justamente esse ponto que o Alexandre colocou é correto, né? Do mesmo modo que a gente está utilizando esse tipo de tecnologia para se defender, é o modo que os hackers estão usando isso para atacar, né? Então, utilizando dessas tecnologias modernas, essas metodologias modernas, para criar novos tipos de ataque e explorar novas vulnerabilidades. Então, eu acho que a colocação do Alexandre é perfeita. E é um dos motivos da gente ter que continuar evoluindo sempre o nosso lado, né? Eu acho que foi o William que colocou antes, né? Para eles, em 1000 ataques, basta ter sucesso em um, né? Exato, foi. A gente essa tem proporção, que ter sucesso, né? Em todos, né? A proporção não é justa, né? Exatamente, essa proporção exatamente. tão então injusta, joga a favor né? deles, né? Mas a colocação do Alexandre está certíssima, realmente. Tá, perfeito. Leia, temos já resultado da nossa segunda enquete, por favor? Temos. A gente perguntou, né? O provedor de nuvem pública e a operadora podem te proteger de ataque DDoS? E 69% afirmou que sim. Pode proteger. Bacana. E aí, vou esperar, nenhuma mãozinha levantando para comentar esse resultado? Sim, aí eu vou chamar. Cadê os universitários? Esse resultado aí surpreendeu? Opa, Fábio, surpreendeu você, Fábio, esse resultado? Durães na sequência. Surpreende e não surpreende ao mesmo tempo. Assim, Opa! Existe a operadora, ela consegue proteger, mas ela consegue proteger até um certo ponto. Principalmente quando a gente fala de ataques que não são necessariamente ataques volumétricos, que são ataques que não necessariamente vão disponibilizar um serviço, mas eles vão deixar esse serviço mais lento, por exemplo. Muitas vezes esses ataques eles são tão granulares que eles acabam passando aí pela lupa dessas operadoras. E também acaba passando pela lupa do próprio cliente, se ele não tem uma ferramenta correta para investigar o que está passando ali no tráfego. Tá. Então, do ponto de vista volumétrico, sim, muita coisa acaba ficando na operadora, muitas vezes até mais do que deveria, acaba sendo o cenário onde você dropa mais tráfego do que o tráfego que deveria realmente chegar ao cliente. Mas, do meu ponto de vista, ainda falta uma certa granularidade, uma certa assertividade para ataques menores e ataques mais direcionados para aplicações específicas ou para protocolos específicos. Perfeito. Durães, posso trazer uma pergunta junto com o seu comentário? Pode sim. Que bom. Então, olha só, é do Pedro Nuno. Na visão de vocês, participantes, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Qual é a real efetividade dos serviços de proteção de DDoS das operadoras? São efetivos ou temos uma falsa sensação de segurança? E depois ele fez outra pergunta, eu já vou juntar. Quem realmente fez testes de DDoS para avaliar a efetividade deste serviço? Se puder contribuir. E aí fica aí essa segunda pergunta do Pedro, para os demais. E Durães, você com a primeira, vou aliviar, tá, Durães? Vou deixar você só com a primeira pergunta do Pedro, vou deixar a segunda pipocando na área aí,
os demais. Mas acho que a pergunta do Pedro, ele também vai bastante em encontro com o que o Fábio acabou de comentar. Tá. Um bicudo, desculpa, Fábio. Acabou de comentar. Eu acredito que a proteção das operadoras, ela tem uma camada ali que ela é bastante eficaz em ataques mais tradicionais, em ataques mais conhecidos, mas a gente vê novos tipos de ataques acontecendo que se misturam a conexões normais. Então, ele não pode ser só a última barreira de defesa, né? Você tem que ter mecanismos para analisar comportamento, analisar logs, analisar o que está acontecendo na aplicação para pegar ataques mais específicos, ataques mais granulares. Então, eu acredito que as operadoras têm uma certa eficiência, sim, quando a gente fala daqueles ataques tradicionais, mas ela não te limita ela não te limita a sofrer outros tipos de ataques mais avançados. E até também, pegando um gancho da pergunta anterior, quando a gente fala sobre operadoras e nuvem, puxando, até para não ser tão repetitivo, mas puxando só um pontinho na questão da nuvem, a nuvem ela pode auxiliar com certeza, mas aí a gente puxa de novo a questão de olhar para o básico, né? Não adianta você ir para a nuvem e não configurar seu ambiente corretamente, não colocar os componentes de defesa ali, um AF, talvez um CDN, monitoração, elasticidade. Então, só o fato de você estar na nuvem por si só não vai te proteger como um todo, ele precisa estar corretamente configurado, tem que estar pessoas, processos, tecnologia. A nuvem é a tecnologia, é o meio, ela pode te ajudar sim, mas ela precisa ser bem gerida para que essa ajuda possa acontecer. Tá no mudo, Graça. Graça, você tá no mudo. Pronto, não estou mais muda. Só para continuar insistindo mais um pouquinho só, a gente já vai passar para um outro tópico, né? Para aproveitar ainda nosso tempinho. Então, a segunda pergunta do Pedro complementa a primeira, quem realmente faz testes de DDoS para avaliar a efetividade deste serviço. Isso é uma prática? Alguém pode complementar dos participantes? Ou vamos pular esse tópico? Silêncio aqui. Olha, não, eu posso complementar minha palavra anterior. Na verdade, assim, pelo menos Gassan sorriu, pensei que Gassan ia falar, Gassan só sorriu. Pelo menos do nosso lado aqui, a gente, eu não vejo testes específicos voltados, mas a gente é testado todo santo dia. Então, Teste é o que não falta, né? Então, assim, eu vejo nossas camadas de Web Application Firewall, outros componentes sofrendo diariamente, né? E a gente testando os limites ali, pegando na prática algumas coisas. Então, mas rodadas de testes simulados, assim, eu vejo o mercado pouco praticando. Eu acho que ele está chamando a atenção, né, Durante, para isso. Está falando assim, sim, de verdade, quem é que faz testes para ver a efetividade desse serviço? Acho que ele está meio chamando a atenção aí para esse fato, né? Mas olha, Durante, tem mais gente aí querendo colaborar com essa resposta, né, Leia? Sim, agora pipocou, agora ficou movimentado. Fogo no parquinho de novo? Eu falei, o Pedro Nuno põe fogo no parquinho, vamos lá. Quem é o próximo agora? Williams. Vamos lá, Pedrão. Cara, assim, a gente tenta fazer alguns testes, né? É factível fazer um teste de negação de serviço efetivo? Cara, muito difícil, né? Igual o Durante corroborou aí, assim, não é uma prática muito comum e é algo que você tem que dispor de ambientes, tem que ficar reinventando, né? A gente tenta fazer alguns testes para ver capacidade de carga no ambiente, testar servidor, tudo mais, para ver se ele suporta uma certa carga, né? Não chega a ser um teste de negação de serviço, mas a gente tenta simular algumas coisas, né? Mas não é algo muito comum, né? É difícil até de elaborar alguma coisa nesse sentido, né? É mais fácil, nesse caso, defender do que tentar fazer, né? Olha, antes de passar, Leia, a palavra que eu sei que você está controlando aí, o Fabrício Rodrigues Ferreira,
Obrigada aí, Fabrício, pela sua participação. Ele volta ao tema dizendo como fazer uma customização de um serviço anti-DDoS contratado com a operadora de internet para melhorar a mitigação. Isso não me parece muito fácil. Então, acho que essa questão, hein, Fábio Bicudo e Gassan, parece que está preocupando bastante aqui o público que está assistindo. Quem é o próximo a falar, Leia? O André. O André está na lista, talvez ele possa até responder essa pergunta. Só está no mudo, André, por favor, abre seu microfone. Opa, queria comentar aí, eu acho que o pessoal fez algumas colocações importantes sobre os testes, né? Assim, a gente atende diversos clientes, pensando no data center, é muito mais comum a gente fazer testes de penetração, né, de invasão de sistemas, do que para DDoS, né? Então, do ponto de vista da infra, eu acho que, como o William estava comentando, né, a gente acaba testando muito mais capacidade dos nossos ambientes, né, que um denial of service realmente, tá? É bem menos comum. E comentando sobre outro ponto que o Duran estava falando, né, eu acho que a parte a camada de aplicação, tá, é a parte que acaba não sendo visto tanto por esses fornecedores de nuvem ou de rede, e depende demais da própria equipe de segurança, né, da empresa, de estar participando e atuando junto com isso. Você não pode delegar essa parte, né, simplesmente. Então, se você estiver ativo com isso, você vai sofrer, sim, com esse problema. Foi o que o Paulo estava comentando lá no início, quando a gente falou de varejo, né? Os ataques mais comuns que eles veem agora, que eles atuam fortemente, são esses de aplicação, né? Acho que demonstra que a evolução e a maturidade também dos ataques, de como eles estão tentando achar novas vulnerabilidades, né? Essa pergunta, ainda vou insistir só um pouquinho, porque o Fabrício ainda coloca aqui que para ele talvez esse caminho, né, de tentar ir numa linha mais de customização seria talvez uma saída, né? Então, jogo aí para os universitários para talvez ver se alguém pode comentar. Quem temos aí na lista, Leia? O Gassan. Gassan? Ah, Gassan, caiu uma luva. Por que a plateia está... Botamos fogo no parquinho de novo, Gassan, com essa questão do quantos testes são feitos ou não, o quanto realmente essa responsabilização ou corresponsabilização com as operadoras, o que fica aí para dentro de casa como responsabilidade, o que fica com a operadora. Vamos tentar esclarecer um pouquinho aí para a plateia. A culpa é sempre do fornecedor, eu acho. A culpa é sempre do fabricante. Brincadeira. Já assumiu, já colocou o boné? Eu acho que... bom, um ponto, acho que está muito correlacionado com a questão do processo. Na verdade, eu costumo dizer que cybersecurity, a gente não sabe o que não sabe, né? A gente não sabe o próximo passo que vai acontecer. A gente negligencia o tema. Então, eu acho que as operadoras têm um papel interessante aqui, elas se posicionaram como um provedor de um serviço de anti-DDoS, tem um conceito antigo de clean pipes, tem hoje, como eu comentei, por muito tempo, os servidores aceitavam os ataques DDoS, e quem caía, como comentou o André, era a infraestrutura de rede, quem caía era o firewall antes, o IPS antes. Isso. Eu lembro lá atrás, uma discussão que a gente teve, tira o IPS da frente do servidor, que o servidor continua respondendo. E acontece mesmo, né? Então, assim, é um processo. O teste, às vezes é até difícil medir, né? O processo do teste, de criar esse teste, ele é trabalhoso. Empresas como a Activity, a Ukinix, tem um desenho de rede que existe outro tipo de teste. Eles são divididos em distintos segmentos ou áreas. Eu acho que falta de verdade para o Fabrício tudo é possível. É possível fazer, não é nada complicado. Fazer tuning, eu já vi funcionários meus fazerem DDoS, mitigando DDoS com o roteador e na mão roteando o tráfego, sem nenhum equipamento. Tudo é possível fazer tuning. Só que eu acho que a grande... Eu preciso criar um processo, me antecipar um pouco melhor as coisas.
que eu acho que no Brasil a gente não acaba deixando um pouco de lado. Existem ferramentas que você pode sentar e construir e interagir bem com a operadora, e ferramentas que não são milionárias, se adequam a distintos tipos de empresa. A Cloud, por exemplo, trouxe uma democratização para a adoção de ferramentas de cyber como essa. É possível pagar por consumo, pagar por uso. Mas o que eu acho é um tema importante. Ele precisa ser discutido como um desenho, não como uma decisão pontual. Na minha opinião, para encerrar aqui, eu acho que como fornecedor, o que eu mais sinto de mãos atadas quando eu chego para conversar com vocês, clientes, eu chego para responder a um ponto. E isso em cybersecurity não existe. Eu preciso discutir um desenho. E não é sendo arrogante e falar que essa é uma solução hardware completa, a solução Cisco. Não. Eu preciso ter um processo de adoção, um desenho, tanto em on-premises quanto em cloud. E para fechar, como o Paulo comentou, da LX, a aplicação faz parte do desenho. Não é isolado. A aplicação tem que começar a se defender também, né? E existem ferramentas para isso. Então, tudo parece difícil, não é tão difícil, mas se a gente construir esse desenho junto, olhar pontualmente, não vai ser a resposta. Perfeito. Pessoal, chegando realmente à reta final aqui, eu dei uma olhada agora, praticamente todas as questões aqui, a gente passou por elas, mas como estamos falando aqui no final de tecnologia, eu vou deixar uma última mito ou verdade aqui, para ver quem dos CISOs gostaria de comentar, para depois a gente encerrar, está muito em cima. Todas as proteções DDoS são iguais. A sensação de que não tem muita diferença dos modelos de proteção. Algum comentário sobre isso? Enquanto isso, Bicudo, eu queria que você se preparasse aí para fazer comentários sobre esse mito ou verdade aí, ou comentários também finais aqui. O que vocês acham sobre isso? Opa, o William Santos se dispôs a comentar. Tem essa falsa sensação de que parece que é tudo muito igual, de estar falando do simples, do básico, todo mundo oferece a mesma coisa, tudo é igual, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Como é que é isso? Como é que é a tua visão sobre essa aparente, né? Assim, parece que tudo é a mesma coisa, né? Tudo é mais ou menos igual. Tem aquela questão, né? Parecer e ser são coisas diferentes, né? Uhum. Tem soluções que investem mais, né, em segurança, testam melhor, então uma solução que de repente ela se adequa melhor ao meu ambiente, né? E tem solução que às vezes ela faz parte do serviço, né? Por exemplo, para pequenas empresas ou para o tipo de serviço que a pessoa precisa ali para aquele momento, não tem tanto dinheiro, então acho que isso muda um pouco características dos produtos, né? Mas eu não acredito que são todos iguais, não. Acredito que alguns realmente são soluções mais robustas, né? São soluções que têm um maior aporte financeiro em tecnologia, em pesquisas, então elas conseguem ser mais assertivas, né? E toda a parte de suporte do parceiro, que eu entendo que é um diferencial, né? No momento de implementar e fazer a manutenção daquela solução. Eu acredito que é isso, tá? Mas não acredito que sejam todas iguais, não. Acho que isso daí é mito. E, Bicudo, para finalizar, tem muitas perguntas aqui nesse sentido, né? E eu vou trazer uma delas aqui. Em relação aos ataques de DDoS, concordo que eles voltaram com carga total. E pensando nas lições aprendidas, inclusive com casos noticiados, né, e eu comentei isso aqui, foi o caso do TSE, o que precisaria ser levado em prática, assim, de forma mais imediata, na visão de vocês? Eu sei que é muito difícil, não tem bala de prata, né, sempre que as perguntas da plateia, Bicudo, vem sempre no sentido tá bom, adorei o debate, nossa, foi fantástico, agora eu termino aqui, e o que eu preciso me preocupar de forma mais imediata? Todo mundo quer, né, aquela solução mágica. Eu sei que não tem, tá? Mas eu acho que a gente pode deixar aqui, né, uma mensagem, uma conclusão, um direcionamento aí para a turma que está nos acompanhando. Realmente eu acho que a primeira coisa é, como você disse, Graça, não adianta a gente colocar em mente que existe uma bala de prata, que existe uma solução mágica que eu vou apertar um botão e vai resolver todos os meus problemas. Isso nunca vai funcionar dessa forma.
Eu queria só fazer um ponto antes em relação à pergunta, né, do que customizar dentro da operadora, por exemplo. Isso. Como o Gassan comentou, existe uma série de coisas que você pode customizar para fazer um tuning da sua solução. A questão é quantas vezes você tem que fazer esse tuning. Você faz um tuning hoje, amanhã surge um novo vetor, surge uma variante de um tipo de ataque, você tem que fazer um novo tuning manual. A questão aqui é sempre fazer a coisa de forma manual. Toda vez eu tenho que tomar alguma ação manual para ficar apertando o parafusinho enquanto os atacantes estão muito à frente. E os ataques são automatizados também. Então, enquanto eu estou fazendo a coisa de maneira manual, muita coisa está acontecendo de forma muito mais rápida. O que a gente precisa é ter em consideração que a tecnologia tem que também funcionar dessa forma mais rápida. Ela precisa também se adequar a essas alterações de ataque, essas variações de ataque, e variar os modos de proteção, mas da maneira mais automática possível. Então, além dessa automação, tanto local quanto em cloud, também é importante a comunicação entre a sua solução local e a solução em cloud. Solução híbrida é uma das soluções ainda mais efetivas para que você possa mitigar esses ataques de negação de serviço. Porém, quando a gente fala de híbrido, a gente tem que lembrar que essas tecnologias têm que se conversar. Não adianta eu ter uma tecnologia aplicada dentro do meu data center, um site, fazendo um tipo de mitigação, e quando eu migrar isso para uma cloud, seja na operadora ou seja dentro de um ambiente dedicado, essas tecnologias não se conversarem e uma não saber o que a outra está fazendo. Então, essa integração entre as tecnologias é tão importante dentro do data center do cliente do ponto de vista de combinar diferentes camadas de proteção, quanto do data center, né, da premissa do cliente para a nuvem. E essas tecnologias, o quanto mais possa ser automático essa proteção, mais rápido e mais efetivo vai ser a mitigação, o nível de mitigação de DDoS para esses clientes. Perfeito. Bem, pessoal, 11h32, avançamos até 2 minutinhos aí, mais pouco. Muitas mensagens aqui no nosso chat com a plateia. Eu vou trazer, né, uma delas, que foi, inclusive, o Alexandre, que fez perguntas bastante aqui, parabenizando a todos pelo painel mais uma vez. Eu quero agradecer muito o William Santos, André Futuro, Longinos Timochenko, Paulo Badner, Ricardo Durães, Nelson Mendonça, Fábio Becudo. Tivemos aí também a presença do Williams, que teve que sair, o Williams Teles, né, Leia, que teve que se desconectar, e acho que o Gassan também, que teve um probleminha e já se desconectou, mas quero agradecer a todos vocês, sensacional, esse foi fantástico, realmente. Hoje já temos o link, Leia, o pessoal da plateia está perguntando, hoje já? Mais tarde, então, lá no nosso canal no YouTube. Mais tarde, lá no canal do YouTube, a gente já vai estar com o link para você rever os melhores momentos do nosso debate, que foi sensacional. Continuem conosco, a TVD ainda não acabou, tem mais painel, tem mais discussão até o final do ano. Vamos montar essa Agenda 21 juntos. Está difícil, mas a gente vai colaborar aqui na TVD, tá bom? Exatamente. Pessoal, abraço virtual imenso para vocês. Grande beijo, obrigada, foi sensacional. Obrigada, plateia. Até amanhã, continuem conosco. Tchau, pessoal. Obrigada, Rádio Era. Obrigada, Cisco. The first step in launching a distributed denial of service attack, or better known as a DDoS attack, is to recruit an army of bots. In order to turn a computer into a bot, attackers develop specialized malware, which they spread to as many vulnerable computers as possible. Malware can spread via compromised websites, email attachments, or through an organization's network. Any users tricked into running such malware will unintentionally turn their computer into a bot and provide an access point for attackers to their computer. Once a computer turns into a bot, it connects to the attacker's command and control servers, and it begins to accept orders from these centralized machines. The orders from the command and control servers include directions for launching an attack from the bot's malware to a particular target using selected attack methods. An army of bots is named a botnet and usually consists of thousands of bots.
Anytime the botnet owners want to launch an attack, they send messages to their botnet's command and control servers with instructions to perform an attack on a particular target. Any infected machines in the botnet will comply by launching a coordinated, well-timed distributed attack, known as a DDoS attack. Launching a large-scale DDoS attack is not a difficult task to carry out. One doesn't need to create its own botnet, as various pay-for-hire DDoS services are available. Anyone using such a service can launch a powerful DDoS attack on a target of their choice for anywhere from $5 to $200 per hour, depending on the attack size and duration. An average duration of a DDoS attack is about 24 hours. The motivations behind DDoS attacks can be financially driven, pursuit of crippling a business competitor, hacktivism, political, or even just for fun. No one, however, should doubt the potential cost of a successful attack. The business impact of a DDoS attack is substantial and can involve financial losses, reputation damage, customer agitation, and legal repercussions. Want to know how to protect your online business from DDoS attacks? Contact Radware today.